Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais um exercício sobre construções geométricas. Temos aqui um triângulo ABC com ângulos 30 menos 2x, 15 menos x e x. E os lados AB e esse segmento aqui eles têm a mesma medida, por isso que foram representados aqui por este traço vermelho. Qual que é o nosso objetivo? Que diante dessa situação, qual é o valor do ângulo x? Perceba algo interessante, ó. Este ângulo, o 30 menos 2x, é o dobro deste ângulo aqui, 15 menos x. E este ângulo aqui, ó, ele é externo a este triângulo. Como ele é um ângulo externo, ele vale a soma deste ângulo aqui mais este ângulo, né? Teorema do ângulo externo é a soma dos ângulos internos deste triângulo aqui, não adjacentes a este ângulo. Então, vamos chamar este ângulo, vamos chamar de ângulo Y. Então, nós sabemos que este ângulo, como ele é um ângulo externo, ele vale Y mais 30 menos 2x. Ele vale a soma desse mais esse. E o que a gente pode fazer aqui, ó? Com esse ângulo de Y mais 30 menos 2x, a gente pode fazer uma seviana nesse sentido, de tal forma que este ângulo aqui ele seja 15 menos x, e esse outro ângulo ele seja y mais 15 menos x. Né? Esse ângulo aqui é 15 menos x, e esse ângulo aqui que vai sobrar vai ser o y mais 15 menos x, porque 15 menos x mais y mais 15 menos x vai dar o y mais 30 menos 2x. Então, nós vamos aproveitar o fato de que este ângulo é o dobro desse, né, para construir um triângulo isósceles nessa posição. Então, vamos fazer isso. Então, chamamos este ângulo ali de y e, portanto, aqui nós podemos fazer o seguinte. Aqui a gente pega uma seviana, né? Essa seviana aqui, ó, de tal maneira que este ângulo ele vale 15 menos x. E se esse ângulo vale 15 menos x, esse ângulo aqui vai valer y mais 15 menos x. Então, como eu falei, formamos um triângulo isósceles, né? Esse triângulo isósceles aqui, ó, que tem esses dois lados de mesma medida, que eu estou fazendo em roxo. E perceba agora algo interessante, ó. Quando a gente faz esse tipo de construção, nós obtemos um triângulo nesse lado que tem um lado roxo, um ângulo y mais 15 menos x e um lado vermelho. Perceba que aqui, né, aqui por essa região a gente tem algo parecido. Ó. Nós temos aqui um lado vermelho, um ângulo y mais 15 menos x, que é o que está aparecendo aqui, e um lado roxo. Então aqui, ó, se a gente completar, se a gente formar um triângulo aqui, a gente vai formar um triângulo que é congruente a esse. E como que a gente pode formar um triângulo aqui em cima que é congruente a esse daqui? Simplesmente a gente liga esses dois pontos. Ó. Ao ligarmos esses dois pontos, nós formamos um triângulo aqui em cima que vai ser congruente a esse triângulo aqui embaixo. E qual que vai ser o caso de congruência? O caso lado, ângulo, lado. Lado vermelho, ângulo y mais 15 menos x, ângulo y mais 15 menos x. Lado roxo, lado roxo. Então, acabamos de formar dois triângulos congruentes. E agora, o que nós podemos fazer? Ó, vamos olhar para este ângulo. Como os dois triângulos são congruentes, então, ângulos iguais se opõem a lados iguais, né? Então, este ângulo aqui, ó, ele se opõe nesse triângulo ao lado roxo. Quem desse triângulo se opõe ao lado roxo? Ó? É o x. Então, aqui ó, nós vamos colocar o ângulo x. Ó. Esse ângulo aqui, ele vale x. Como esse ângulo aqui vale x, quem vai ser este ângulo? Esse ângulo aqui, ele vai valer 30 menos 3x. E por que ele vale 30 menos 3x? Porque x mais 30 menos 3x tem que dar o 30 menos 2x. Né? Todo esse ângulo vale 30 menos 2x. Então, como aqui vale x, esse aqui tem que valer 30 menos 3x. Né? Agora, vamos aproveitar que os dois triângulos eles são congruentes. Né? A gente sabe que esse triângulo aqui ele é congruente a este triângulo. Bom, olhe para esse triângulo aqui. Ó. O ângulo y mais 15 menos x, ele olha para este lado. Né?
E nesse triângulo aqui, o ângulo y mais 15 menos x, ele olha para este lado. O que isso significa? Significa que esses dois lados são iguais, né? Já que os dois triângulos eles são congruentes. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, nós podemos pintar este lado aqui, ó, esse lado aqui, ele vai ter esta cor, né? Cor amarela. E este lado aqui, ó, ele vai ter esta cor amarela. O que isso significa? Significa que esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo isósceles, né? Porque ele tem lados iguais, ó. Este lado é igual a este lado. Como ele tem lados iguais, significa que o 30 menos 3x é ângulo da base desse triângulo, tem que ser igual ao x. Então vamos colocar aqui 30 menos 3x, ele tem que ser igual a x. Logo, o 30 tem que ser igual a 4 vezes x, e, portanto, o x tem que valer 30 dividido por 4, que dá 15 dividido por 2, ou seja, o x ele vale 7,5 graus, né? E por que aquele modo de resolver o exercício funcionou, né? Porque a gente está caindo, ó, nessa situação, ó. Essa situação é idêntica àquela situação do exercício anterior, em que aqui a gente tem um ângulo 2α, né, que é o dobro desse ângulo aqui. Antes a gente tinha nessa posição o 30 menos 2x, e aqui a gente tinha o 15 menos x, o dobro do outro. E essa construção que nós fizemos anteriormente, na verdade ela surge da construção que nós podemos fazer em cima deste triângulo, ó. A gente chama esse ângulo aqui de y, como a gente fez anteriormente. Esse ângulo aqui ele é um ângulo externo a este triângulo, então ele vale y mais 2 vezes α, né? Ele vale a soma desses dois ângulos. Como a gente pode construir um triângulo isósceles aqui, né? Porque aqui nós temos y mais 2α, então o que a gente faz? A gente nós prolongamos este segmento nessa direção, formando aqui um ângulo α, né? Já que aqui vale y mais 2α, então a gente pode separar esse ângulo em α mais y mais α, né? Porque todo esse ângulo aqui é y mais 2α. E, portanto, aqui a gente constrói esse triângulo isósceles, né? Porque ele tem ângulos de base iguais a α. E nós prolongamos, né? Como a gente fez anteriormente, a gente prolonga para cá, ó, nesse sentido. Daí a gente consegue formar dois triângulos congruentes, né? Este triângulo, ó, ele é congruente a esse, pelo caso lado, ângulo, lado. Lado vermelho, ângulo y mais x, ângulo y mais α, ângulo y mais α, lado roxo. Então, esses dois triângulos aqui, eles são congruentes. Perceba que, como são congruentes, então, como o x nesse triângulo, ele olha para o lado roxo, então, neste triângulo aqui, ó, esse ângulo que olha para o lado roxo tem que ser igual a x. Então, aqui nós vamos colocar o ângulo x. Ó, aqui vai ser x. E como tudo isso vale 2α, então este ângulo tem que valer 2 vezes α menos x. Mas, como o ângulo y mais α, ele olha para este segmento, e como neste triângulo aqui o y mais α olha para este segmento, então o que nós podemos fazer? A gente pode dizer, ó, que este segmento aqui, ele é igual a esse, né? Porque os dois triângulos eles são congruentes. Então, como esse triângulo aqui do meio, ó, né? Esse triângulo aqui ele é um triângulo isósceles, né? Então, nós temos que 2α menos x tem que ser igual a x. Logo, 2α tem que ser igual a 2 vezes x, o α tem que ser igual a x. Portanto, isso sempre vai acontecer, ó. Este ângulo α sempre vai ser igual a este ângulo x. Antes a gente tinha que ângulo aqui? Esse ângulo α, naquele exercício anterior, era o 15 menos x, né? E o x, portanto, por esta relação aqui, ó, tem que ser igual a esse 15 menos x. Então, 15 menos x é igual a x, ou seja, 15 é igual a 2x. O x ele vale 7,5. Né? Se você colocasse, por exemplo, nessa posição aqui, ó, o 60 menos 4x, e aqui você colocasse o 30 menos 2x, então, por esta prova que nós fizemos anteriormente, a gente sabe que o 30 menos 2x tem que ser igual a x. 30 menos 2x é igual a x, ou seja, 30 tem que ser igual a 3x, ou seja, o
x tem que ser igual a 10, daí seria mais um exercício. Então a gente pode fazer uma quantidade infinita, né, de exercícios envolvendo esta figura aqui, né? A gente simplesmente pega este ângulo aqui como sendo o dobro desse, aí pede para o aluno descobrir qual vai ser o valor do ângulo x. Existe uma outra maneira de a gente resolver esse exercício, que é por meio de quadriláteros inscritíveis, mas isso vai ficar para a próxima aula.